Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal TucTube. Prazer em conhecê-los, sou Ezra, serei o instrutor de vocês hoje e estaremos iniciando a especialidade Primeiros Socorros Básico. Primeiro nós precisamos entender o que é Primeiros Socorros. Primeiros Socorros, por uma definição assim bem escrita, que é o que a Cruz Vermelha define, é que é assistência que a gente vai prestar médica imediata a uma é o que acontece isso, que vai fazer essa diferença, que é uma ajuda normalmente local. Essa ajuda pode ser feita tanto por uma pessoa especialista ou uma pessoa da área de saúde, enfermeiro, médico, dentista ou qualquer outra profissão da área de saúde, ou uma pessoa comum que tenha conhecimentos na área de primeiros socorros. Isso inclui também o desbravador que tiver o conhecimento, um conselheiro, um instrutor que tem essa capacidade, ele tem essa aptidão e habilidade para praticar os primeiros socorros. E qual é a finalidade disso? Tem duas finalidades principais. A primeira é você evitar complicações e manutenção da vida da pessoa. Porque as atividades que a gente pode tomar em primeiro momento, nos primeiros socorros, eles podem determinar o futuro ou o prognóstico dessa pessoa. Se a pessoa vai ter uma boa evolução, ou ela pode complicar, ou até mesmo morrer, se ela não tiver esses cuidados. Um outro ponto... Um outro ponto importante é que os primeiros socorros eles têm que estar intimamente ligados com assistência especializada externa. O que tem que acontecer? Ao você praticar os primeiros socorros em alguém ou outra pessoa, ela deve ser encaminhada a um serviço especializado. Exemplo, pessoa se cortou com faca em casa. A primeira medida que você deve fazer vai ser em casa, mas automaticamente você tem que pegar essa pessoa e fazer a remoção dela para uma unidade de saúde, por onde ela vai ser avaliada por um profissional. Que isso que é a parte mais importante. O primeiro socorros ele não atua como tratamento em si, mas em si enquanto contramedida. Assim, um outro ponto importante é o seguinte: o primeiro socorros ele é feito no local e tem que ser executado com a técnica correta. Feitos os primeiros socorros, automaticamente você deve fazer a busca por assistência especializada. Por quê? Toda pessoa vítima de algum acidente, algum corte ou alguma coisa precisa de um acompanhamento médico ou precisa de uma avaliação médica. Às vezes, pelo olhar de um leigo, às vezes vê que não precisa, mas muitas vezes nós precisamos de uma avaliação mais profunda para poder avaliar essa pessoa. Um outro passo importante é que para cada situação há uma necessidade de uma equipe de remoção adequada. Tanto a questão de remoção do paciente pós primeiros socorros, quanto que a necessidade de avaliação. Porque, dependendo das situações, a pessoa precisa de uma avaliação muito rápida e uma remoção muito rápida também. Então, para cada uma dessas situações, você deve saber comunicar que serviço você precisa de ajuda. Isso é a segunda parte do primeiro socorros, que assim você levar a pessoa, a uma equipe que possa fazer tratamento definitivo para ele, ou que possa cuidar ou manutenção dele, da pessoa em melhor situação. Isso ocorre muito nas cidades porque há uma vítima de trânsito, aciona-se o SAMU imediatamente leva a pessoa para o pronto-socorro, porque lá ela vai ter o tratamento definitivo para o que ela estava sofrendo do acidente específico. Isso assim seria um exemplo. A segunda outra coisa que nós devemos saber, como itens mesmo da nossa instrução, é que os desbravadores sejam capazes de entender umas situações de choque. O que seria choque? O choque, por definição, é um processo sistêmico onde o corpo está com um problema de circulação. Basicamente, se for para traduzir assim de uma maneira mais clara, não está chegando sangue na quantidade que deveria para todos os tecidos. Basicamente, o que vai acontecer? A pessoa ela vai entrar no estado, um estado grave, que deve ter uma atenção imediata. O primeiro tipo de choque que eu vou falar é o choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico está associado à perda de sangue. Esse choque, o que ele vai fazer? É porque não há pressão sanguínea, não há pressão de líquido suficiente nos vasos, que é o sangue, que é o fluido. Ele não é capaz de chegar na velocidade e em quantidade adequada para sustentar a vida do tecido. O outro tipo de choque é o choque cardiogênico. O choque cardiogênico está associado com a questão do coração. O que acontece? O sangue que flui, ele leva todos os nutrientes para o corpo, ele depende da bomba cardíaca do coração para que ele tenha pressão para chegar em todas as partes do corpo. Se o coração para de funcionar, o sangue ele perde essa pressão. Perdendo essa pressão, nós temos Esse choque ele pode ocorrer com os pacientes que estão sofrendo de infarto agudo do miocárdio,
pessoas que estão sofrendo de derrame cardíaco, onde o coração não tem como ele se comprimir para fazer com que o sangue circule pelo corpo. Como ele é um caso muito grave, um problema na bomba. A bomba que faz o sangue circular pelo nosso corpo é o coração. Se o coração ele para de bater, ou ele tem dificuldade de se contrair, ou ele não consegue contrair as fibras, aí ele vai parar de fazer com que o sangue circule pelo corpo. Isso é caracterizado choque cardiogênico. Esse choque normalmente ele é caracterizado por turgência de jugulares. Normalmente você vê a pessoa e vê as veias do pescoço todas dilatadas. Choque vasogênico. O choque vasogênico ele está associado com um problema nos vasos, na capacidade deles de contração. Tanto as artérias quanto as veias elas têm essa capacidade, só que com funções diferentes e questões diferentes. Se há algum problema nessa habilidade, nessa capacidade dos vasos de se contrair, faz com que a pressão de perfusão no sistema inteiro circulatório diminua. E aí eu fico falando, repetindo todo o tempo, pressão, pressão, pressão. O que é essa pressão? Vocês já viram a torneira da casa de vocês? Não é uma água que elas faz um exame contínuo, que ela sai enxurrada, caindo assim, contínua? Isso é porque é uma pressão constante no sistema hidráulico da casa que ele faz com que ele mantenha esse fluxo. O que acontece no nosso corpo é um pouco similar. Essa pressão que eu tanto estou falando é porque o corpo ele precisa de uma pressão específica para que ele possa alcançar todos os tecidos. Assim como as torneiras da sua casa, quando está com baixa pressão, chega água na pia, mas não chega água no chuveiro, o mesmo princípio vai ocorrer com o corpo humano. Se algum desses três mecanismos ocorrerem, a perda de líquido, um problema na bomba cardíaca ou um problema nos vasos, que seriam os canos, faz com que o sangue não percorra o trajeto todo que deveria percorrer. E se ele não conseguir percorrer de maneira e na velocidade adequada, ele não é capaz de nutrir todas as células. Por isso que o choque tem uma questão da gravidade muito importante, que se ele não tratado, identificado de uma maneira rápida, ele pode levar sim a óbito em primeiro momento. E é muito importante a pessoa que fazer primeiro socorro ser capaz de entendê-los. Na questão de tratamento, os dois que são mais importantes nós sabemos que nós temos possibilidade de atuar durante os primeiros socorros é a questão do choque hipovolêmico e do choque anafilático. Primeiro vamos falar do choque hipovolêmico. Aí, como eu estava falando, no caso do choque hipovolêmico, a gente vai identificar primeiro a questão do choque, a pessoa perdeu o volume de sangue. E aí a gente vê, é visível normalmente esse paciente que ele perdeu o volume. Quando você vai fazer tratamento para ele, o primeiro momento que você deve fazer é evitar que ele perca mais volume de sangue. Isso aí ele tem que ter, se ele está perdendo por um machucado, por uma lesão que ele tem, fazer cobertura, fazer um curativo, tentar manter e para que ele perca menos sangue possível. O principal ato, até depois vamos explicar, que é a questão de como lidar com hemorragias, é a compressão. O choque anafilático, ele parece ser diferente porque é reação externa, mas ele é caracterizado como choque vasogênico. O que ocorre no choque anafilático? A pessoa que possui uma espécie de alergia, ela já é sensível, normalmente a pessoa já é conhecida as alergias e ela vai ter contato com alguma coisa, que pode ser tanto comida, pode ser com medicação, pode ser com alguns outros materiais externos como borracha, picadas de aranha, picadas de mosquitos, picadas de formiga, picadas de abelha. Eles normalmente conhecem já esse histórico de que podem evoluir para um choque anafilático. Normalmente ele está caracterizado por uma pessoa que, logo após o contato, ela vai apresentar uma reação alérgica exacerbada. E essa reação alérgica normalmente está associada com a questão dos vasos se dilatarem todos e a pessoa tem uma questão. Em alguns casos a pessoa pode perder a consciência por isso. Mas o principal perigo do choque anafilático está associado à questão de compressão da via aérea. Porque existe uma estrutura que, caso ocorra um choque anafilático, ela tem a tendência, algumas vezes, de edemaciar e fechar a respiração da pessoa e a pessoa vir a óbito, que é o edema de glote. Normalmente, as pessoas que sofrem de choque anafilático ou têm história de alergia, elas já têm um hábito de andar preparadas para isso. Pessoas que andam com antialérgicos, que no caso seriam os antialérgicos de ação rápida, que são os antihistamínicos, e a questão de... E alguns casos mais extremos já andam com uma caneta de
Adrenalina, que nos Estados Unidos é muito mais comum do que aqui no Brasil. Quando uma pessoa está engasgando, há duas possibilidades. A pessoa ela tá só tossindo, como ocorre, que é o reflexo natural da tosse. Se alguma coisa entra na nossa via aérea, a gente naturalmente, que aí no caso seria a nossa traqueia, que é essa estrutura toda da epiglose, das cordas vocais, normalmente nós temos o hábito de tossir. Principalmente ocorre quando nós comemos farinha, estruturas assim, mais como posso dizer, de farelos, elas têm a tendência de fazer esse reflexo, que é um reflexo natural que ele faz com que a gente desobstrua a via aérea. O que ocorre no engasgo é o seguinte: a pessoa normalmente oclui a via aérea, que aí no caso a questão da glote vai fechar porque alguma estrutura entrou lá, e a pessoa vai entrar com isso. Ela vai parecer que vai tossir, mas ela não vai conseguir tossir, e ela vai começar a ficar com falta de ar. A alguns pontos ela pode desmaiar. E aí, o que você faz numa situação dessa? Existem duas manobras que você pode fazer. Considere o urso de pelúcia um bebê engasgado. Cough. Você vira ele sobre o seu braço, levante ele para cima com esse ângulo, e você com a mão nessa posição, você bata nas costas, comprimindo assim. Com esse movimento, você vai comprimir a parede torácica da criança, que ela é mais maleável, e você consegue fazer com que ele gere uma pressão, que ele consiga expulsar o conteúdo que está obstruindo a via aérea. Sabia que eu estava aqui olhando para a tela e não estava gravando nada? Eu falei e não estava gravando nada. Eu sou um idiota. Pessoa